Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Um excelente domingo, uma excelente manhã. A gente volta de Bogotá. Eu vou falar em espanhol hoje. Vou predicar em espanhol para vocês. Sim? Não? Um abraço, queridos, dos nossos amigos pastores César e Cláudia Castelhanos de Bogotá e toda a equipe de lá. Que alegria estarmos aqui nesta manhã. Podem se sentar, por favor. Aleluia. Eu quero viver esse algo novo, e vocês? Amém? Faz o nosso coração arder de novo. E esta manhã, essa canção especificamente tem uma frase que diz que o medo, ele não vai prevalecer sobre as nossas vidas, em vários aspectos, e eu creio nisso. Você crê? Eu quero compartilhar algo com vocês nesta manhã. Nós já enviamos nas redes sociais e o tema é livres do medo pela fé. Livres do medo pela fé. Nós estamos vivendo uma fase, uma geração, um tempo, na verdade, em que o medo tem assolado muitas pessoas. Nós fizemos uma viagem agora a Bogotá Internacional e percebemos nos aeroportos como tudo mudou, o mundo mudou, as coisas mudaram. Uma viagem que nós fazíamos 2 anos atrás de uma forma, hoje já é totalmente diferente. E nós vemos o medo rondando o coração das pessoas. As pessoas pisando em cascas de ovos. Mas nós, queridos, precisamos entender princípios bíblicos, espirituais, para que a gente não viva subjugado a essas coisas, a esse espírito de medo que tem sido lançado nesta época sobre a humanidade. E nós estamos vivendo um decreto esse ano de 2002, que algo novo está vindo à luz. Além disso, nós estamos num ano que será nós veremos a unção de multiplicação. E como igreja local, esse é o ano da fé. E neste mês que passou, queridos, até hoje, nós já vimos Deus mover muitas coisas neste lugar pela fé, através de muitas pessoas já aqui. Mas, quando nós falamos sobre a unção de multiplicação, algo que vai crescer, algo grande, nós entendemos que temos que derrubar um obstáculo. Eu diria o primeiro obstáculo para que a gente viva essa unção de multiplicação. Quando nós falamos, tipo assim, eu vou sair da pobreza, significa que você quer conquistar um outro nível. Quando você diz assim, eu vou começar o meu próprio negócio. Quando você diz, eu vou começar a minha célula, ou eu vou fazer parte de uma equipe de 12. Enfim, quando Deus coloca uma meta em nossos corações, ou no seu coração, como por exemplo, eu vou sair das dificuldades que eu estou vivendo. Eu não quero mais viver subjugado, debaixo dessa situação de enfermidade. Enfim, quando você diz, eu quero sair da situação que eu estou vivendo, eu quero sair da escravidão. Vocês já perceberam, queridos, que todas as vezes que nós queremos dar um passo de avanço, quando a gente quer partir para a unção de multiplicação, eu não sei se vocês já perceberam que todas as vezes que nós falamos assim, nesses momentos sempre se levanta um faraó. Sempre se levanta um faraó, e nós vamos entender isso na Bíblia nesta manhã. Sim, queridos, todas as vezes que você diz assim, eu vou avançar, sempre se levanta um faraó para tentar nos oprimir
trazer um espírito de medo para que a gente não avance, para que a gente regresse, para que a gente não dê um passo de fé, mas que a gente permaneça naquela escravidão, permaneça naquela enfermidade, permaneça naquela pobreza, permaneça sem abrir um negócio, permaneça sem abrir a célula, sem avançar. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, embora vai ser passado aqui nesta manhã, vocês também podem acompanhar aqui conosco. Êxodo 1, vamos ler apenas 2 versículos, versículo 8 e 9, que diz assim: entretanto, se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecia José, e ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e mais forte do que nós. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos o povo de Israel crescendo, se multiplicando. A Bíblia diz aqui que se levantou um novo rei no Egito, um rei que não conhecia José. E neste instante, nesse momento, nós percebemos aqui que há uma palavra, um decreto sobre o povo de Israel: eis que os filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. O faraó percebeu que o povo de Deus estava recebendo uma unção de multiplicação. O povo de Deus estava avançando, o povo de Deus estava crescendo, o povo de Deus estava se tornando muito grande, muito numeroso. E faraó, ele diz assim: espera aí, não. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Eles são maiores que nós. E é isso que acontece com a gente, queridos. Todas as vezes que o inimigo percebe que você está avançando, que você está crescendo, que você está rompendo, que você está fortalecendo a sua célula, que a célula está crescendo, que o profissional está avançando, que as finanças estão crescendo, o diabo fala assim: espera aí, ela está crescendo mais do que a gente, a empresa dela está avançando, nós temos que oprimi-los, nós temos que, o diabo falando, nós temos que interromper esse projeto. E nós vemos aqui, queridos, uma história bem peculiar, a qual, se você ainda não leu, eu quero animar vocês para que quando hoje à tarde ou essa semana vocês pudessem fazer isso. Leia Êxodo capítulo 1, vocês vão ver essa história. O inimigo tentando oprimir no momento em que a unção de multiplicação estava sobre o povo de Israel. Você perceberá na história que o rei, que Faraó, ele simplesmente percebeu esta unção de multiplicação sobre o povo judeu. Havia eles cresciam numerosamente, eles estavam rompendo, e quando ele viu isso, ele disse assim: vamos detê-los, vamos pará-los, vamos fazer com que eles não continuem se multiplicando, e para isso nós vamos fazer uma coisa: vamos matar todos os meninos que nascerem homens. Porque se a gente fizer isso, se ficar apenas as mulheres, eles não terão mais como se multiplicar. O que acontece aqui? Satanás, ele vem com uma estratégia para tentar bloquear a multiplicação, o crescimento do povo judeu. E eu repito, sempre o inimigo, queridos, virá sobre nós tentando barrar um projeto de multiplicação, de crescimento em qualquer área na vida, quando ele perceber que você está avançando. E nós sabemos aqui que, com a graça de Deus, eles saíram através dos braços fortes de Yahvé. Nós percebemos que em meio a essas crianças vem um Moisés. Vem um Moisés que foi um grande e ungido libertador de Deus, o qual Deus lhe deu uma vara, Deus lhe deu uma vara de pastor, e além disso, Deus lhe deu uma palavra de respaldo, que eles fariam milagres, e efetivamente isso aconteceu.
Nós sabemos, nós vemos, nós conhecemos a história. E sabemos que isso aconteceu com um braço forte, poderoso. E Yahvé os tomou com esse braço, ou seja, eles viram as águas se abrindo, eles viram tantos milagres, eles viram as águas se tornando em sangue, eles viram as rãs subindo dos rios, eles viram os piolhos, eles viram o gado morrendo, enfim, eles viram todas aquelas pragas acontecerem, e a última praga que eles viram foi a morte do primogênito. Ou seja, aquele povo, queridos, eles experimentaram, eles viram com seus próprios olhos os milagres, e diante de tudo isso, um dos milagres poderosos, que era aquele que precisava acontecer para que realmente eles fossem totalmente libertos, foi o momento que o mar vermelho se abriu e eles passaram para o outro lado, juntos, e nós vemos ali que o exército de Faraó morre, não prevalece diante dos seus próprios olhos. Agora, a partir deste momento, nesse contexto, quando você estiver lá lendo, você vai perceber que oficialmente eles começam a sua peregrinação rumo à terra prometida. Já tinham visto todo esse agir de Deus, todo esse poder de Deus, toda essa manifestação da glória de Deus. E nós podemos dizer, queridos, que o que eles viveram é um paralelo daquilo que nós também vivemos quando nós conhecemos a Jesus, quando nós chegamos à igreja. Por quê? Se você parar para pensar, você vai ver que quando nós entramos na congregação do Senhor, quando nós começamos a fazer parte, quando você aceita Jesus, o que começa a acontecer? Os milagres. Vêm os milagres da parte de Deus, milagres extraordinários. No nosso caso aqui, nós entramos, fazemos a Universidade da Vida, aí começa uma mudança na nossa vida. Deus começa a mudar o nosso interior, nós vamos ao encontro, temos uma confirmação da nossa salvação, ali nós somos libertos, ali nós somos curados emocionalmente, ali nós somos libertos de toda opressão, ali nós recebemos a visão da parte de Deus. Além disso, queridos, nós começamos a ter a revelação da cruz, começamos a entender o que Jesus Cristo fez na cruz, nós começamos a ter um contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a mudar a nossa vida, a nossa mente, e ali nós somos batizados no Espírito Santo, e etc. Tantas outras coisas acontecem, como o povo de Israel, eles viram a glória, eles viram o poder de Deus, eles viram o agir de Deus, quando Deus se manifesta com o braço forte e os tira daquela terra, liberta-os, mostra os milagres, mostra as 10 pragas, tira eles dali, passa o mar vermelho. Da mesma forma acontece conosco, aceitamos Jesus, os milagres acontecem, vemos Deus agindo, nós vemos o mover do Espírito Santo. Só que chega um momento, a gente percebe aqui, queridos, que depois deles verem a libertação, a transformação, o crescimento, o amadurecimento, enfim, a gente entende, queridos, nesse momento, que tudo que aconteceu foi um novo nascimento pela fé. No entanto, quando eles começam a passar pelas primeiras dificuldades, quando o povo de Israel, depois que passou o Mar Vermelho, começam a enfrentar os gigantes, começam a enfrentar as suas dificuldades, começam a enfrentar aquelas situações difíceis da vida, nós percebemos como foi a atitude do povo de Israel. Era muita murmuração, era muita queixa. Eu não tenho alimento, a gente não tem água para beber, nós poderíamos ter ficado lá no Egito, por que que o Senhor Moisés trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto? Seria melhor se a gente tivesse ficado lá teria comida, aqui não tem nada, aqui não tem carne, eu quero carne. E você vê um povo, depois de ter visto tantos milagres, tantos sinais, começa a se queixar. E lembre-se que eu disse que muitas vezes isso acontece um paralelo com a nossa vida.
um paralelo conosco, diante de várias ministrações, queridos, que eu poderia estar aqui nesta manhã ministrando à igreja. Hoje, o Espírito Santo me disse que teria que ser essa. Por quê? Porque todos nós precisamos ser livres do medo pela fé. E nós vamos entender isso nessa passagem. Porque o medo fez com que esse povo murmurasse. O medo fez com que eles não perseguissem. O medo, queridos, ele nos paralisa. O medo nos trava. O medo realmente não permite que você e eu vivamos a unção de multiplicação. Porque no momento em que nós começamos a desenvolver-nos, a crescer-nos, Satanás vem com esse espírito maligno tentando oprimir o povo de Israel. E o povo começa a murmurar. Qual será a nossa atitude diante disso? Apesar dos judeus terem visto todos aqueles sinais, que na verdade, queridos, foram milagres extraordinários, foram milagres incríveis, quando passavam por uma luta, por uma tribulação, por uma dificuldade, infelizmente, não eram agradecidos, não eram gratos. Naquele momento a gratidão não estava no seu coração. Era só faltar uma coisa, que imediatamente eles começavam a falar mal do seu pastor Moisés. Não podia faltar nada, que eles estavam murmurando. Lembrem-se, queridos, do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o medo do homem lhe colocará um laço. O medo do homem lhe colocará um laço, mas quem confia em Jeová será exaltado. Isso está em Provérbios. Provérbios capítulo 25, versículo 29. A Bíblia diz que o medo do homem traz um laço, mas quem confia em Jeová está seguro, será exaltado. O medo, queridos, faz com que a gente fique preso, sem avançar, sem correr, sem viver o propósito de Deus. 100% das vezes que você quiser sair a conquistar algo, sempre virá o medo. 100% das vezes que você quiser sair para conquistar alguma coisa, o medo vai lhe bater a porta. Estou dizendo isso, queridos, porque isso acontece conosco, pastores. Todas as vezes que nós queremos dar um passo de fé, e nós temos dado muitos aqui, o inimigo sempre vem com medo. Não vai dar certo, não vai conseguir, você não pode, é impossível. Ele quer levar a gente a viver a mentalidade de escravidão do passado. Ele quer fazer a gente voltar e regressar à vida que nós vivíamos antes de conhecer a Jesus. Ele não nos quer deixar avançar. Quando você se levanta para conquistar, quando você se levanta para ver o milagre de Deus, tenha certeza, levantar-se-á juntamente com isso o medo. É inevitável, faz parte. O povo de Israel estava crescendo numerosamente. Lá vem Faraó e diz assim: vamos oprimi-los. Começou a matar as crianças. Imagine o medo, irmãos, o terror que se alastrou naquele povo, naquele período. Os soldados de Faraó entrando na sua casa, catando o seu bebê, e na sua frente, matando o seu bebê, matando os meninos, todos aqueles que tinham menino. Imagine o medo que tomou conta daquela nação. O povo de Israel, queridos, que eram numerosos, a Bíblia diz que eles eram grandes. Imagina quantos bebês meninos não foram mortos, a Bíblia não menciona, mas com certeza foram milhares de crianças.
O medo tomou conta. Por quê? Simplesmente porque o povo diz assim: nós queremos sair daqui da escravidão. Precisamos sair desses anos de jugo. Nós precisamos deixar a escravidão e precisamos viver a promessa de Deus. Temos que viver, temos que entrar na terra prometida. O espírito de medo vem sobre aquela nação através da morte das crianças. Eu posso imaginar, querido, sentir, eu acho que eu não consigo, mas imaginar como deve ter sido o meio daquele povo. Pai, a mãe que gerou um bebê 9 meses, tinha acabado de nascer, sendo morto diante dos seus próprios olhos. Sangue, imagina, irmãos, quanto sangue. Quanto sangue. A essa altura, queridos, tenho certeza que no coração de todos nós aqui nós queremos conquistar. E a pergunta é: do que você tem medo? Qual é o medo que tem aparecido ou se manifestado na sua vida? Qual o medo que tem? Não, eu não posso avançar porque se eu fizer isso, eu não vou conseguir assim. O inimigo, ele é estrategista nisso desde quando ele é inimigo, irmãos. Medo de ficar viúva. Vocês sabiam, queridos, que muitas pessoas não casam porque tem medo de ficar viúvo? Eu conheço gente que não casou porque tinha medo de perder o marido ou a esposa. Tem muita gente, queridos, que tem medo de perder os filhos, medo de fracassar em algo, e por isso nunca começa nada, nunca dá um passo de fé. Porque na hora que vai dar um passo de fé, o inimigo vem, lança o medo e a pessoa diz: não posso, fica paralisada e não avança, não consegue avançar. E quando o povo de Israel, todas as vezes que eles entravam para conquistar, vinham os desafios, vinham as lutas, vinham as afrontas, vinham os gigantes e etc. para paralisá-los, para não deixá-los avançar. E um dos maiores inimigos, queridos, que nós enfrentamos, quando nós queremos entrar debaixo dessa unção de multiplicação, é o medo. Em Bogotá, neste ano, nós estávamos num ambiente de unção de multiplicação, sonhos, projetos, conquistas, palavras vindo da parte de Deus. Mas aqui está um homem e uma mulher que precisa confessar algo diante de vocês. Que diante desses projetos, diante dessas conquistas, hoje nós vamos conhecer um belíssimo projeto. Projetos. O inimigo, ele vinha em nós. Ele vinha, queridos, nos afrontando, dizendo: vocês não vão conseguir, não vai dar certo. Trazendo medo, tentando colocar em nós um medo, porque nós entendemos, queridos, que chegou o nosso tempo de crescer, de multiplicarmos. Eu estou olhando aqui para a igreja hoje, vocês estão tão lindos aqui hoje, tão belíssimos. Estou vendo aqui pessoas, o Nicola, Thaís, é isso? Estou vendo um senhor aqui que eu nunca tinha visto aqui, seja muito bem-vindo. Não sei se estou, uma pessoa ali também, seja muito bem-vinda. Não sei se tem mais alguém. Estou olhando para a igreja hoje, vendo vocês assim, tão, toda cheia, toda linda. Eu me emociono porque chegou o nosso tempo de multiplicar. Mas o inimigo está dizendo: não vai dar certo. Medo. E é por isso, queridos, que Deus ministrou muito forte ao meu coração e disse: a primeira ministração que vocês precisam ministrar à igreja, depois que voltar de Bogotá, é essa. Nós precisamos, queridos, resistir a esse espírito, porque chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Se nós entramos a conquistar, nós não podemos aceitar nenhum medo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar Satanás lançar esse medo no nosso coração. Foi isso que sentiu o salmista, e por isso ele disse no Salmo 34, versículo 4 e 5, ele diz assim:
Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão alegres, radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Amém? Queridos, olha o que diz a Bíblia aqui. Busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de alguns dos meus temores. Olha o que diz: livrou-me de alguns dos meus medos. Não, a Bíblia diz assim: livrou-me de todos os meus temores. Eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou. Pode aplaudir ao Senhor. De todos os meus medos, de todos os meus temores, quando nós buscamos o Senhor, Ele nos responde, e além de nos responder, Ele nos livra de todos os medos. Esta é uma manhã, queridos, que Deus vai nos livrar de todos os medos. Amém? Eu gostaria que aí onde você está, coloque-se de pé, levante a sua mão e repita comigo nesta manhã assim, diga: eu serei livre de todos os meus temores, de todos os meus medos. Que tal você agora dar uma forte salva de palmas ao Espírito Santo? Aleluia! De todos. Aleluia! Aleluia! Podem sentar-se, queridos. Vocês acreditam que pelo tempo que eu estou aqui já era para eu estar terminando? Mas eu não vou demorar. Hoje é só um começo. Neste ano, no Carnaval, aliás, essa semana eu vou lançar o calendário, o planejamento anual da igreja, que nós queremos viver como igreja, para toda a igreja. Vocês vão recebê-lo. E para vocês fazerem as suas programações dentro desse calendário, vamos ter 3 batismos esse ano, 3 universidades da vida, vamos ter 3 classes de capacitação destino nível 1, 2 e 3, vai ser um ano espetacular. E dentro desse contexto desse povo, queridos, de Israel, juntamente com o medo, veio a angústia. Toda vez que o medo vem, com ele vem a angústia. Puxa vida, e agora? Estou sozinho, estou sozinha. Sou mãe solteira. Ninguém pode me ajudar. Estou sem trabalho, sem lucros. E agora, como que eu vou pagar minhas contas? Veio a pandemia, o Covid, enfim. Tudo isso, queridos, tenta nos assustar, tirar a nossa alegria. E agora o que eu vou fazer? Sabe o que você vai fazer? Tenha um espírito de gratidão no seu coração. Seja grato a Deus. Seja agradecido ao Espírito Santo. E o que é contrário à murmuração, queridos? O que é o contrário da queixa? A gratidão. É a gente ser agradecido. Esse é o antídoto que Deus nos dá para determos o medo. O antídoto para determos o medo é a gratidão. É um coração grato. No Salmo 103, versículo 2, a Bíblia diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aqui o salmista Davi, ele está dizendo algo, olha, ele não diz assim, não se esqueça de alguns dos seus benefícios. Ele está dizendo, não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios, mas sim, nenhum. Não é alguns, todos. Tudo que Deus tem feito, queridos, nós temos que ter um coração grato a Deus.
Assim, queridos, como nós temos o nosso livro dos sonhos e colocamos os nossos sonhos, assim como nós temos um caderno de oração, colocamos as nossas orações, nós deveríamos também ter um livro de gratidão, um livro de agradecimento, um livro de ser grato a Deus por isso, por aquilo, porque sabe, queridos, nós muitas vezes recebemos 10 coisas, ou melhor, 9 coisas, e só por uma que não recebemos, somos ingratos a Deus por uma e não agradecemos as 9 que Deus nos deu. Deveríamos agradecer a Deus por todos os benefícios dados por Deus. Queridos, escute isso, eu tenho certeza que se nós fizéssemos isso, o medo fugiria das nossas vidas. A gratidão faz com que o medo seja detido, faz com que o medo não prevaleça, e este será um ano de gratidão. Amém, queridos? Quanto mais agradecer, mais o medo fugirá de vocês. Quanto mais sermos gratos, e se nós queremos a unção de multiplicação, nós precisamos nos vestir com roupas de louvor, com roupas de gratidão. De repente o patrão chega até você e diz assim: olha, devido à pandemia e tantas outras coisas que aconteceram, infelizmente eu não consigo manter mais você aqui no emprego ou na empresa. Eu sei que você é um excelente funcionário, mas eu não consigo fazer com que você permaneça. E aí, queridos, o que é que a gente vai fazer nessa hora? O que a gente vai fazer nesse momento? Murmurar? Não, agradecer. Como assim, pastor? Sermos gratos, porque eu tenho certeza, queridos, que a gratidão fará com que os milagres sejam desatados sobre as nossas vidas, e fará com que o maná venha dos céus, e a provisão também virá sobre as nossas vidas. Irmão, nós precisamos entrar neste ano no mundo da fé e crer o que o salmista Davi diz no Salmos 37, 25, que ele diz assim: eu já fui jovem e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar, nenhum filho mendigar, ninguém que serve a Deus mendigar o pão. Aquilo que Deus tem para os filhos é dos filhos, e ninguém vai roubar. Nenhum de nós serviremos ao Senhor, queridos. Nenhum de nós que servimos ao Senhor, que amamos ao Senhor, ficará sem a provisão da parte de Deus. Quero terminar lendo Salmos 44, versículo 1 a 3, que diz assim: com nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expuseste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinastes os povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória, mas foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto e por causa do teu amor para com eles. O Senhor está aqui, queridos, nos ensinando algo muito poderoso nesta manhã, que nós precisamos contar os feitos que o Senhor tem feito para os nossos filhos e as futuras gerações. Além disso, aqui está nos ensinando que a prosperidade, ela não vem pelo executivo, nem pelo legislativo, nem pelo judiciário. A Bíblia aqui está nos ensinando que a prosperidade não vem pelo seu mestrado, não vem pelo seu doutorado, não vem pela sua força. Aqui a Bíblia está nos ensinando que ela não vem pelas suas especialidades, pelos grandes cursos e currículos e os títulos que nós temos pendurado na parede e etc. Aqui Deus está nos ensinando que eu e você, seja um político, seja um empresário, seja um irmão ou irmã que trabalha em alguma empresa, nada de prosperidade virá através disso. A Bíblia diz que a prosperidade vem pela mão direita do Senhor.
A prosperidade vem pelo braço do Senhor, e quando nós entendemos isso, queridos, a nossa vida passará a ser diferente. O medo não virá sobre você, e por isso o braço do Senhor está conosco. Ele é quem abre o mar vermelho, Ele é quem vai à nossa frente, é Ele que está conduzindo a gente no caminho, e por isso o medo não terá lugar na sua vida, ou na vida daqueles que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, queridos? Diga comigo: o medo não pode ter espaço na vida dos homens de Deus. O medo não pode ter espaço na vida das mulheres de Deus. O medo não pode ter espaço na vida dos adolescentes, dos jovens, das crianças de Deus. O medo não pode ter espaço nas nossas vidas, queridos. Permita-me contar algo bem rápido. Na convenção deste ano, a pastora Emma Cláudia Castelhanos, ela compartilhou sobre uma jovem que ela tem um restaurante muito famoso na Inglaterra, e na entrada do restaurante tem um letreiro. Ela colocou um letreiro que diz assim: o medo bateu aqui na porta, mas neste lugar ele não tem espaço. Eu achei tão interessante. Essa pessoa colocou um letreiro escrito isso: o medo bateu aqui na porta, mas neste lugar não tem espaço. Ou seja, aqui o medo não entra. Na minha casa o medo não entra. Na minha empresa o medo não entra. Nas minhas finanças o medo não entra. Nos nossos projetos o medo não entra. Nos seus projetos o medo não entra. Aqui nós não abrimos a porta para ele. Que tal a gente dizer assim: se o medo, diga comigo, se o medo vier, aqui ele não tem espaço na minha vida. Amém? Você crê nisso? O medo não tem espaço. O medo, ele se opõe à justiça de Deus. O medo, queridos, ele vem antes da frustração. Toda pessoa frustrada antes, ela passou pelo espírito de medo. Por isso nós não podemos aceitar o medo nas nossas vidas. A Bíblia é muito clara, há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós cremos nisso. E agora, concluindo, sempre que a gente for dar um passo de fé, queridos, o medo vai chegar. Mas depende de nós se nós vamos abrir a porta ou não para ele. Somos nós que determinamos durante toda a nossa vida, queridos. Nós já tivemos que dar vários passos de fé, e diante de vários passos de mudança, o medo, ele sempre bateu a porta antes. Hoje nós vamos ceiar agora. Gostaria de convidar a equipe para vir aqui. E eu gostaria que nessa ceia, nesta manhã, ao tomá-la, você pudesse fazer uma aliança, renovar a sua aliança com Deus, dizendo algo: Espírito Santo, sei que o medo continuará batendo na minha porta, mas ele não entrará mais na minha vida. Quando nós ceiamos, queridos, a ceia, nós já sabemos, ela é uma memória de algo que Cristo fez por nós. Ao mesmo tempo é uma proclamação daquilo que Cristo fará por nós. Mas além desse contexto, do poder da cruz, dos 7 derramamentos de sangue de Jesus sobre nós, nesta manhã eu gostaria de desafiar você, porque o povo de Israel era escravo, e simplesmente pelo fato de saírem do Egito, o medo bateu às suas portas. E infelizmente, queridos, muitos desses irmãos abriram a porta e por causa do medo não entraram na terra prometida. Que não sejamos nenhum de nós neste lugar a não desfrutar da terra prometida.
E a gente percebe prova disso, que muitos deles ficaram pelo deserto, morreram no deserto, por causa do medo. O espírito de medo, queridos, ele é um excelente pregador. O espírito de medo, ele fica pregando todos os dias, para ver se ele convence você, que o que você quer fazer é difícil, que o que você quer fazer é impossível. E muitas vezes, na hora que você estiver ouvindo esse pregador chamado medo, você terá que fazer uma escolha entre o conselho do espírito de medo ou ouvir a voz do Espírito Santo. Que nesta ceia você diz assim: Senhor, eu não quero mais ouvir a voz do medo, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes, queridos, Deus usa as pessoas para falar conosco, para que a gente ouça a voz do Espírito Santo. Nós precisamos estar atentos a isso, e Ele está fazendo isso nesta manhã, porque aqui dentro, queridos, é fácil a gente ser cristão, aqui dentro é fácil a gente ouvir a voz do Espírito Santo, mas e lá fora? Qual voz nós estamos ouvindo lá fora? Será que a televisão, queridos, não está sendo a notícia da hora mais forte do que a notícia da palavra de Deus na nossa vida? A notícia da terra está sendo mais forte do que a notícia do céu, e nós estamos aceitando, nos subjugando as notícias da terra. A notícia da palavra de Deus do céu, ela é poderosa, nos livra do medo. A notícia da terra nos subjuga debaixo do medo. Que notícia nós estamos ouvindo? As notícias da internet, o medo que está se alastrando, ou nós estamos tomando a palavra de Deus e nos apropriando da nossa vitória, da nossa conquista? Vai pregar comigo logo logo. É a Sara, olha o nome, Sara, mãe de multidões. O medo, ele sempre vai nos fazer duvidar, queridos, sempre, sempre, sempre. Ele virá para que você questione. O medo, ele vem, e eu te pergunto, estamos preparados para isso? Estamos preparados para o medo? Vamos colocar de pé. Gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Quero orar por vocês. Como nós ouvimos a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus, quando nós aceitamos o medo nas nossas vidas, nós não conseguimos conquistar, mas hoje nós seremos livres de todo o medo. E o primeiro a fazer neste dia, queridos, é nos arrependermos por termos permitido que o medo entrasse nas nossas vidas, como pessoa, como igreja, como líderes, como filhos de Deus. E hoje eu quero orar nesta manhã por aquelas pessoas que têm tido algum tipo de medo. O que é que tem te freado? O que é que tem te barrado? Medo de falar em público, medo de perder o emprego, medo da pobreza, medo de abrir uma célula, medo de receber metas. Às vezes nós gostamos de ouvir sobre a visão, mas quando nós ouvimos falar sobre as metas, não, isso eu tenho medo. Medo do futuro, medo do Covid, medo das enfermidades, medo que irá morrer antes do tempo, medo que as coisas não vão dar certo na vida. Pergunte a você mesmo neste momento: do que é que eu tenho tido medo? Sonde o teu coração nesta ceia. Gostaria que você sondasse o teu coração. Além do que o apóstolo Paulo diz, que nós devemos sondar o nosso coração no momento da ceia, não só no momento da ceia, claro, mas quando vamos ceiar, para ver se no nosso coração não há nenhuma marca de falta de perdão, se não há nenhuma marca de tristeza, de angústia, de decepção. Oh meu Deus, se você é uma dessas pessoas, se você tem tido algum medo, queridos, que eu não mencionei aqui, você já está aí de pé. Quero orar por vocês nesta manhã. Coloque diante de Deus todos os medos. Pai, nesta manhã, diante, Senhor, de uma atitude de fé e de humildade,
nós nos arrependemos. Perdão, Senhor, por ter aceitado o medo nas nossas vidas. Medo, Senhor, de tantas coisas. Medo de semear no reino, de plantar no reino. Medo de servir, medo de morrer, medo de tantas coisas. Quando nós aceitamos, Senhor, o medo nas nossas vidas, nós não conseguimos ter os sonhos e as visões nas nossas vidas. O medo, ele não nos permite viver pela fé. E nesta manhã, Pai, nós estamos aqui sondando o nosso coração e te pedindo perdão, Senhor. Perdoa-nos, meu Deus, por termos permitido o medo entrar nas nossas vidas. Como pessoa, como família. Perdoa-nos pelo medo como igreja, de não avançarmos nas conquistas, nos projetos que Deus tem colocado diante de nós. Te pedimos perdão nesta manhã, querido Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Hoje, Deus, todos nós recebemos da parte do Senhor uma liberdade de todo medo. Se nós crermos, veremos a glória de Deus, diz a palavra. Hoje, pela fé, meu irmão e irmã, você está sendo livre de todo medo. Ele não terá mais domínio sobre você. Receba nesta hora um espírito de coragem, de ousadia da parte de Yahvé, para que você avance nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas conquistas, nos seus desafios. Não tenha medo da falta de alguma coisa. Se você é filho e filha, não lhe faltará nada. Não tenha medo da morte. Você viverá todos os dias que Deus determinou sobre a terra, todos os segundos nesta terra. Não tenha medo da enfermidade. Jesus já levou ela na cruz do Calvário. Não tenha medo da pobreza. Jesus em Cristo Jesus proveu, Deus proveu em Cristo Jesus toda a nossa provisão. Não tenha medo nada do futuro. O teu futuro pertence ao Senhor. Pai, nós declaramos esse espírito nesta manhã de liberdade. Liberdade do medo. Liberdade do medo. Liberdade do medo. Liberdade de todo medo. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, gostaria de convidar os pastores Miquel e Gisele para que nos ajudassem a servir a Santa Ceia. Nesta manhã você vai receber, aqueles que vão receber, que vão tomar a ceia, permaneça de pé. E os que não vão ceiar, pode se sentar, só para a gente saber diferenciar na hora da entrega. Aleluia, não perca esse espírito do Senhor. Sejamos tocados por Ele nesta hora.